E agora, semana 14, tema: pessoas cheias de Deus são salvas. Versículo: e saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mateus 25:10, e o Aprendendo com a Bíblia é Mateus 25 inteiro. Uma história que talvez vocês já conhecem, já ouviram, que é sobre as 10 virgens, né? 5 noivas prudentes, 5 noivas que não eram prudentes. Naquela época, eram usadas lamparinas, né? É uma parábola, tá? Uma história. E não é que nem hoje, gente, que tem a lanterna, até podia ter pego uma lanterna aqui do pastor, que é a pilha, que carrega, que é bateria, não, né? Elas eram, queimava o pavio delas por conta do azeite que estava ali. E qual que é essa parábola? As 10 virgens, as 10 noivinhas estavam ali esperando o noivo chegar. 5 delas tinham azeite na lamparina, 5 não tinham. O noivo chega e essas 5 elas ficam para fora daquela festa de casamento, porque elas não estavam preparadas, né? E elas, qual que é essa parábola? Somos nós, aqueles que se preparam e aqueles que não se preparam. Aqueles que obedecem, aqueles que não obedecem. Aqueles que fazem a vontade do Senhor, os que não fazem, né? Como nós aprendemos nas outras aulas. Aqueles que fazem escolhas certas, aqueles que fazem escolhas erradas. Aqueles que se arrependem, aqueles que não, né? O mundo sempre é isso, o caminho certo e o caminho errado. Lembrem que em uma das nossas aulas eu falei que não existia um terceiro caminho. Nós temos 2, ou o caminho de Deus ou o caminho do inferno, né? O caminho de Satanás. O caminho do céu, o caminho do bem ou o caminho do mal, que vai nos levar para o inferno. Vocês já aprenderam sobre isso. Mas as pessoas que são cheias de Deus, elas são salvas. Infelizmente, isso que aconteceu nessa parábola com essas jovens acontecem hoje também conosco, né? Nós precisamos estar preparados. Não é de qualquer jeito, não é viver de qualquer jeito, continuar mentindo, continuar desobedecendo, continuar não servindo ao Senhor, continuar não lendo a Bíblia, não orando, né? Essas coisas que a gente deixa de fazer, que são agradáveis ao Senhor, elas não nos levam para a salvação, elas nos levam para a perdição. Mas a questão é, nessa história tem um noivo, né? O noivo chega. Nós também sabemos que nós somos a noiva de Cristo e estamos esperando o nosso noivo chegar. E Jesus, ele virá, né? Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, não sabemos a geração, não sabemos, mas ele virá. E nós precisamos estar preparados justamente porque nós não sabemos quando isso vai acontecer. E aí, na nossa preparação, como nós temos aprendido nesse último mês, né, na nossa igreja e até nos meses anteriores, na nossa escola bíblica dominical, nós precisamos nos preparar, orar, abandonar as nossas práticas erradas, estarmos, né, sempre na igreja, ouvindo a palavra, em casa lendo a Bíblia, tudo aquilo que nos aproxima de Deus, nós precisamos fazer, porque Ele virá e não tardará. Que nós possamos ser cheias do Senhor, falando do amor do Senhor para quem não conhece também, para que sejam salvos. E mais 2 histórias, Noé, né? Uma história muito conhecida. Deus manda Noé construir a arca. Quem entra? Os animais, Noé e sua família. Todo o resto ficou como? Todo o resto perdeu. Por quê? Porque não acreditaram. Quando Noé estava ali construindo a arca, muitos falaram, você é louco, nunca choveu, que história é essa de dilúvio? E quando Deus fecha a porta, né? Não foi Noé quem fechou a porta. Quando Deus fecha a porta e as pessoas começam a ver os pingos caindo e o que estava acontecendo, não adiantava bater mais na porta, porque a porta estava fechada. Temos também Moisés. Moisés alertou todo o período ao povo de Israel, né, para que eles não morressem. E o povo foi um povo desobediente. Moisés, ele fez a parte dele, mas infelizmente o povo de Israel era um povo, como diz na Bíblia, um povo obstinado para o mal. E eles não chegaram à terra prometida, né, por conta da murmuração, por conta da desobediência. E nós temos alertas, né? Deus usa homens e mulheres. Deus está me usando aqui hoje para alertar vocês. Na nossa igreja temos homens e mulheres de Deus. Vocês têm os pais de vocês que os alertam também, né? Que nós possamos dar ouvido para que nós não fiquemos longe do Senhor e nosso fim não seja a perdição eterna. Já ouviram sobre isso, né? Nós podemos estar na eternidade com o céu, na alegria, ou podemos estar na eternidade no inferno, na tristeza, no fogo eterno. Então, cada um de nós precisa escolher aonde nós queremos estar. Com essa resposta, lutarmos todos os nossos dias para chegarmos até lá. Deus abençoe.